Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre a 4ª edição do Festival Literário de Extrema. Nos dias 18, 19 e 20 de agosto rolou um festival literário em Extrema, Minas Gerais, que é uma cidadezinha mineira que, no entanto, é super próxima de São Paulo, capital. E eu fui honrosamente convidada para participar desse festival. E então, depois que eu voltei, eu pensei que eu precisava muito vir falar com vocês a respeito dessa experiência, porque eu acredito que a gente deve ocupar cada vez mais espaços com a literatura, e festivais como esse, que levam a literatura para outros lugares, além das grandes capitais, como a gente sempre costuma ver, são importantíssimos, porque dão voz a quem está fazendo literatura, a quem estuda literatura e a quem, como eu, gosta de divulgar literatura. Então, eu vim aqui para dividir com vocês um pouco dessa experiência e para mostrar o quanto foi legal e para convidá-los para o próximo ano. Eu espero estar lá no próximo ano também, e eu acho que é importante esse tipo de vídeo para despertar uma conscientização nas pessoas de que a literatura tem que estar em todos os lugares e a gente tem que prestigiar esse tipo de iniciativa, como a iniciativa do pessoal que organizou o Festival Literário de Extrema. Bom, nesse 4º ano, o tema foi Silêncio, Solidão e Outras Tragédias, e o autor homenageado foi o Caio Fernando Abreu. Então, quando eu vi que ele seria homenageado, já fiquei, assim, super empolgada, mais do que eu já estava, porque eu adoro o Caio. Eu só li Morangos Mofados dele, tem vídeo aqui no canal, inclusive, mas é um autor que mexe muito comigo, até pelos trechos esparsos que eu acabo lendo eventualmente. E então, a primeira mesa do evento, que foi com a Paula Dipp e com o Guilherme de Almeida Prado, teve o tema Homenagem a Caio Fernando Abreu. Então, eles fizeram uma homenagem super bacana, os dois foram amigos do Caio. A Paula organizou uma coletânea de cartas do Caio com a Hilda Hilst, que também foi, assim, uma das grandes inspirações do Caio, com quem ele teve bastante contato. E o Guilherme de Almeida Prado produziu o filme Onde Andará Dulce Veiga, então eles tinham, assim, muito contato com o Caio, eles conheciam bastante, não só da obra, como da vida pessoal do autor, então foi super interessante. Eu gravei uns trechinhos bem curtos de cada mesa para mostrar para vocês como é que foi. Eu não tenho equipamento profissional para fazer esse tipo de gravação, eu gravo com meu celular mesmo, mas eu acho importante trazer para que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que rolou. A Paula Dipp falou muito da relação do Caio com a vida, e logo depois também que ele descobriu que ele era portador do vírus de HIV, como isso transformou a vida e a obra dele. E o Guilherme falou também sobre a recepção da obra do Caio hoje, e como que ele reagiria caso tivesse acesso a essa recepção, a esses leitores contemporâneos que somos nós. O Caio tinha uma relação difícil com a vida. Ele não gostava muito de viver. Essa incompreensão que é a vida e que ele mesmo define tão bem aqui, o incomodava muito. E ele trabalhava, escrevia no sentido de... Ele dizia de ser amado, eu quero ser amado por alguma coisa que eu escrevi. Ele procurava o amor através da literatura, inclusive. E quando o Caio se descobre, em 94, contaminado pelo HIV, né? E naquela época, você estar contaminado pelo HIV era uma sentença de morte, você não tinha remédio, não tinha como sobreviver àquilo. Ele muda muito em relação à vida, ele passa a gostar da vida. A obra do Caio, na época que eu conheci, me parecia uma obra extremamente identificada com o seu momento. E por isso eu achava até que não era uma obra que tivesse permanência, porque era uma obra que espelha muito o que a gente estava vivendo naquele momento, e até me pergunto se as pessoas entendem tudo que está, realmente as pessoas de hoje entendem tudo que está escrito naquilo lá, porque tem um monte de coisa que é quase mensagem cifrada sobre a vida que a gente vivia naquela época. Mas é muito bonito ver essa obra ainda viva.
Depois houve então a mesa Promessas e Lembranças com Ronaldo Robel. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas é uma figura simpaticíssima, muito bacana e super inteligente. E com o Ricardo Lísias, que é um dos maiores nomes aí da nossa literatura contemporânea. O Lísias falou muito do modo como a sua literatura se relaciona com a realidade, a sua ficção se relaciona com a realidade e como ele gosta de forjar memórias. E o Ronaldo, por sua vez, falou também da realidade com a ficção e como que, ao passar a realidade para o campo ficcional, há um processo de ressignificação dessa realidade. No meu caso, o que aconteceu é o seguinte: eu escrevi um conjunto de textos, romances e contos, todos memorialísticos, embora nenhum seja uma obra de memória, porque são memórias todas simuladas, né? Todas memórias que eu inventei, aquelas memórias basicamente, né? no geral. Que para mim seria muito evidente que as pessoas perceberiam. Posso dar um exemplo que me parece muito eloquente. Eu escrevi um conjunto de contos que chamam As Fisiologias, foram publicados no meu último livro de contos. Numa delas, num dos contos, tem as minhas memórias, enfim, sexuais como um homossexual, e no qual eu escrevo claramente que eu não tenho nenhum interesse em relacionamentos com mulheres. No conto seguinte, exatamente no seguinte, são as minhas memórias dos meus relacionamentos com mulheres. Quer dizer, o passado, ele está sempre presente no trabalho criativo. E eu acho que a gente, muitas vezes, não apenas se reporta ao passado do ponto de vista do seu conteúdo, do que efetivamente aconteceu, mas muitas vezes a gente quer acertar contas com o passado. Muitas vezes você quer, através de um livro, redimir um passado, transformar um sofrimento, uma experiência traumática em alguma coisa produtiva, alguma coisa da qual você possa se orgulhar, porque você, se orgulhando do livro, você se orgulha da matéria-prima que gerou aquele livro. E se essa matéria-prima foi uma experiência traumática, você acaba trocando de bem com aquele passado traumático. A terceira mesa do primeiro dia foi Rompendo o Silêncio, com João Paulo Cuenca e José Roberto Toreiro, que são dois autores que eu não conhecia. Isso também é algo muito bacana desses festivais literários. A gente acaba encontrando tesouros que poderiam passar despercebidos. Tá rolando uma literatura contemporânea brasileira muito boa por aí, a gente só precisa saber procurar, e esses eventos são uma oportunidade desses autores falarem e ficarem conhecidos por nós. O Toreiro falou então da experiência dele de romper com o silêncio a partir da literatura, né? E como que foi esse rompimento logo no primeiro livro, como foi difícil para ele romper com isso. E o Cuenca falou que ele ainda tenta romper o silêncio a cada livro, é uma tentativa nova de romper isso. E eu achei muito bacana porque eu não sou escritora, não escrevo ficção, então, mas eu gosto muito, me interessa muito poder conversar com quem escreve e saber mais sobre o processo criativo, como é quebrar essa barreira e botar para jogo aquilo que a pessoa escreve. Eu achei super legal essa mesa. Acho que o meu primeiro parto, na verdade, foi um aborto, porque foi um livro que não deu certo. Eu estava na faculdade de jornalismo e tentei fazer um livro sobre uns assassinatos que aconteceram em Leme. Teve uma greve de trabalhadores rurais e a polícia matou 2 pessoas. Aí eu fui diversas vezes para lá, entrevistei muita gente, juntei muito papel, né? Enfim, uma pesquisa bem grande. Aí depois que eu fiz essa pesquisa, eu não sabia o que fazer com essa pesquisa, né? Como que a gente faz um livro? Como que a gente monta? Começa por onde? E aí abandonei o projeto, não fiz. Eu tinha ali uns 22, 23 anos. Só muito tempo depois que eu consegui mesmo fazer um livro, que foi o Chalaça. Então eu ainda estou querendo romper esse silêncio, porque talvez todos os meus livros são como o primeiro, uma vez que eles são muito diferentes entre si, e cada narrador que eu crio, cada voz que eu crio para levantar um romance não serve para o próximo. É como se eu aprendesse a escrever um livro e todo aquele conhecimento que me toma alguns anos a cada vez, ele se esgotasse naquele livro. Então não serve nada. Tipo, eu não aprendi nada com os livros que eu já tenho publicados para escrever o próximo, entendeu? Na verdade é o contrário, eu fiquei mais burro.
no sentido de que não me facilita nada. O meu método de trabalho é muito antiprodutivo nesse sentido. Depois, nesse mesmo dia à noite, nós fomos assistir, estava rolando uma mostra de cinema também gratuita, todo o evento foi gratuito, com transporte incluso, tudo para quem queria assistir a mostra de cinema, que no primeiro dia passou o documentário sobre o Caio Fernando Abreu, que foi escrito, se eu não me engano, pela Paula Dipp, né? Foi o Pra Sempre Ter o Caio F, que é, assim, uma experiência incrível ter assistido a isso. O Caio é uma figura apaixonante e a gente entrar em contato, assim, tão direto com ele, com quem viveu com ele, teve a oportunidade de conviver com ele, foi maravilhoso. Acho que todo mundo saiu muito impactado de lá e... Enfim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse documentário, tá mais do que recomendado, porque realmente é incrível. Aí no segundo dia, a primeira mesa foi a mesa História de Índio, com o autor Daniel Munduruku, que é indígena, e foi uma mesa, gente, maravilhosa, transformadora. Eu não conhecia o Daniel, e eu fiquei encantada pela fala dele, fiquei super curiosa para conhecer o que ele escreve. Ele falou muito sobre os povos indígenas, naturalmente, pelo nome da mesa dá pra saber, e sobre a ideia do tempo para eles, especialmente pro seu povo, né? E como que eles valorizam muito o tempo presente, eles não se atentam tanto ao passado nem ao futuro. Ele falou muito da importância do presente. E só uma informação, Daniel Munduruku, que eu não sei porque ele não é tão conhecido, ele deveria ser, porque ele é maravilhoso. Ele é escritor e professor, graduado em Filosofia, História e Psicologia, tem mestrado em Antropologia Social e é doutor em Educação pela USP. Ele tem vários livros, então assim, foi uma das figuras que eu mais gostei de conhecer graças ao festival. É o tempo que nos permite olhar o tempo inteiro para dentro da gente, né? E olhando para dentro da gente, a gente vai também percebendo o outro que está à nossa frente, ao nosso lado. Então nós somos educados o tempo inteiro a observar o que se passa ao nosso redor. A gente vai tendo os nossos sentidos treinados, todos os nossos sentidos, de modo que a gente caminha pela floresta sempre buscando um silêncio que é nosso para poder ouvir o silêncio que é do outro. Se a gente não consegue fazer esse silêncio interno nosso, a gente se torna uma pessoa doente. Nosso povo, inclusive, entende a doença não como algo externo que vem de fora para dentro, né? Mas algo que vem de dentro para fora, sempre. Por isso existe a figura do pajé, do sábio, é aquele que nos devolve para dentro da gente. Porque quando a gente se desequilibra, é alguma coisa interna que nos afetou. Então ele precisa devolver o nosso equilíbrio interior. Ele nos chama para dentro da gente de novo. E a gente sabe quando a gente está doente, é quando a gente não consegue se sair bem na caça, na pesca, quando a gente não consegue oferecer alimentos para a nossa família, quando a gente percebe que a gente está com a cabeça nas nuvens. Então, desde criança, a gente vai aprendendo a fazer esse silêncio, e que não é um silêncio da boca, é um silêncio do pensamento. A segunda mesa desse dia foi Rompendo a Solidão, com o Paulo Scott e a Carola Saavedra. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, mas eu gostei muito da fala dela, em que ela comentou um pouco sobre a solidão do escritor, como a diferença entre a solidão imposta e a solidão voluntária, que é algo que eu sempre gosto muito de pensar também. E, acima de tudo, em como essa solidão do escritor, no momento em que ele escreve, o livro é publicado, acaba comungando com a solidão do leitor. Eu achei maravilhoso isso, o jeito que ela colocou em palavras essa relação tão bonita que há entre autor e leitor por intermédio da obra. E o Paulo Scott falou muito também da solidão do leitor e da carência dos poetas hoje em dia. Bom, para começar, a solidão, eu tenho que dizer que eu amo a solidão. Que talvez um dos motivos de ter me tornado escritora foi o amor pela solidão. E acho que há uma diferença muito grande entre uma solidão imposta e uma solidão que você buscou, né?
imensa. Uma coisa é você estar sozinho, mas você não quer estar sozinho e você sofre por isso. E outra coisa é você buscou aquilo. E eu acho que, em geral, quando você gosta da solidão, é, em primeiro lugar, porque você não é sozinho. Parece que é um ponto. Então, você está sozinho, mas você não é sozinho no mundo, né? Você não se sente sozinho no mundo. Né, da própria solidão do leitor, né? Que é reconstruir, se dedicar a uma obra, tentar interpretá-la, se relacionar com ela, né? Porque essa solidão, ela grita de uma forma diferente, né? Da solidão que é sempre até intangível, muitas vezes, quando você percebe o cotidiano das redes sociais, né? E quando eu falei na Folha de São Paulo que o Facebook estava matando a alma dos poetas, eu fui xingado pra caramba por alguns, mas é um pouco verdade, cara, porque poeta já é um bicho carente, né? E aí o demônio larga na frente dele uma ferramenta que ele bota uma poesia dele, imediatamente tem gente lá que bota like, sabe? Ele pá, sabe? É a carência sendo anestesiada ali, né, da forma mais diabólica e, sabe, e incrível possível por uma máquina. Então, eu duvido que isso não vai te aprisionar a tua criação, sabe? Os parâmetros da tua criação vão ser alterados porque você é inteligente e você vai saber o que causa mais impacto, e aí você fica prisioneiro, justamente o que um poeta não pode ser, né? Um poeta não pode ser prisioneiro de nada. E a última mesa desse dia foi falando francamente sobre o cinema adaptado, com o José Roberto Toreiro novamente e com o Guilherme de Almeida Prado outra vez. E foi uma das mesas que eu mais gostei também, porque deu para participar dela. Foi uma espécie de conversa informal em que os autores falaram, os autores, né, no caso, eu não tenho certeza se o Guilherme de Almeida Prado escreve livros ou só roteiros, mas enfim, os autores falaram muito sobre o processo de adaptação de obras literárias para o cinema e de como é possível, ou até que ponto é possível adaptar tudo. Foi muito bacana, eu gostei demais dessa mesa. Compreende? E não perder, eu digo, quando você vai, os italianos já falam, né, tradutori e traditori. Você, até quando você traduz um livro querendo ser fiel, de alguma forma você está traindo alguma coisa daquele livro. O importante é você ter o foco de por que é que você escolheu aquela obra para adaptar. Se você não perder o foco de por que é que você escolheu aquela obra para adaptar, toda adaptação é válida. Mas acho que é o normal do cinema, ser uma adaptação de alguma coisa, de uma conversa, de uma ideia, de uma notícia, de um fato, de uma biografia. Então, acho que é da natureza dele ser essa arte de segunda mão, que pega alguma coisa e aí faz o filme. Nesse mesmo dia à noite, nós fomos novamente assistir ao filme que foi Onde Andará Dulce Veiga, com o roteiro do Guilherme Almeida Prado, como eu tinha falado, e do Caio, né? Os dois fizeram o roteiro juntos. Foi um filme também super bacana, eu não li ainda o livro, mas fiquei com muita vontade. Apesar do final ser diferente do livro, como ele falou lá, me deu bastante vontade de ler. Lógico, é Caio, né? Mas eu achei super legal. Depois teve uma conversa com ele sobre o processo de criação do filme, enfim, muito bacana mesmo. Oportunidades únicas, sabe? E no último dia teve então a mesa que eu acredito que foi a mais esperada, porque lotou, que era uma mesa sobre poesia de fé com a monja Cohen, que tem vários vídeos aqui no YouTube. Ela é uma monja eu acho que é do Zen Budismo, se eu não me engano. Eu sei que é budismo, mas acho que é Zen Budismo mais especificamente. E eu já tinha assistido alguns vídeos dela, gostei muito. Foi maravilhoso poder tê-la ali em frente. Ela falou... Ela é uma pessoa, assim, super lúcida, super antenada do que tá acontecendo no mundo. Ela tira aquela ideia que a gente tem do monge como um ermitão, como alguém isolado, que vive pensando só coisas maravilhosas. Não, ela é de uma lucidez incrível, impressionante. E ela falou muito sobre como é preciso manter a esperança, dar visibilidade para as coisas boas que acontecem, sim, a gente que não vê. E sobre a poesia como um movimento social. Eu achei isso incrível da parte dela, foi assim...
maravilhosa, né? Ela fala sobre a literatura como um movimento de transformação social. Do mesmo jeito, Christian Dunker, que também estava lá nessa mesa com ela, ele é um psicanalista super conhecido na área, uma pessoa também super simpática. Ele também falou um pouco sobre como a esperança pode ser usada, né? E não só na literatura, mas também. E foi super bacana, uma mesa maravilhosa para encerrar o evento. Então nós perdemos um pouco a esperança. A ideia parece que nada tem jeito, que está tudo deteriorando. E não é verdade. Eu gostei aqui no início, que eu acho que é o representante da cultura que falou, né? Nós estamos indo contrário àquilo que estão fechando os eventos culturais e literários, e aqui em Extrema nós estamos fazendo. Veja que bonito isto. Por que não está nas manchetes dos jornais? Percebe? Tem coisas boas, belíssimas acontecendo e que não tem muita visibilidade. A gente precisa dar mais visibilidade ao que é bom. Talvez a gente pode imaginar que a poesia é uma forma que fica métrica, que fica história, que faz parte da nossa cultura, que faz parte da literatura. Mas eu gosto de pensar que a poesia ela faz parte de um fazer maior, que é a poética. Poética como uma arte de construir algo, como um trabalho que faz acontecer alguma coisa. Junto comigo também foram convidados o Nicolas, o Las Hojas Muertas e Outras Hojas, que é um canal que eu amo de paixão. Vou deixar o link aqui, é um canal maravilhoso. O Nicolas é uma pessoa super querida. O Augusto do Valer um Livro também estava lá, tive a oportunidade de conhecê-lo, fiquei encantada. Também o Vilto Reis, que tem um podcast, eu acho que é 30 minutos o nome do podcast. Também é uma pessoa incrível, ele também faz vídeos às vezes. E o Alex Tomé, que é um escritor, cujo livro eu tô bem empolgada pra ler. Enfim, nós formamos uma banda lá, aconteceu um monte de coisa louca nesse fim de semana. Foi maravilhoso. Os festivais literários sempre são experiências únicas, mas esse de Extrema especialmente porque a gente acaba criando uma relação muito próxima com todos os autores que estão lá, com todas as pessoas que participam, e eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter pelo menos uma vez. Extrema é super pertinho de São Paulo. Se você tiver a oportunidade de ir no próximo ano, não deixe de ir, realmente é algo necessário e que deve ser valorizado e prestigiado. E eu queria agradecer a todo mundo, né, que participou do evento, mas especialmente ao Marvio Câmara, que é o assessor de imprensa do evento, também é escritor e ele que fez o convite. Então, muito obrigada, eu adorei, eu espero estar presente nos próximos e eu espero ver vocês lá também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Muitas pessoas me pediram para eu fazer vídeo sobre a Flip, eu acabei perdendo aí o timing. Mas eu não perdi esse da Festival Literário Extrema, então, e eu acho que é tão importante quanto a Flip. Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços. E é isso, muito obrigada por ter assistido ao vídeo até aqui. Se você gostou, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui. Acompanhe também o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!